Aleluia, glória a Deus, amém. Cadê a voz dos santos desse lugar, a voz do povo de Deus? Cadê? Diga aí, glória a Deus, diga louvado seja o Senhor, diga amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, fale alguma coisa, diga algo, só não fique parado nesse lugar, amém, povo de Deus? Aleluia. Eita, Deus é bom em todo tempo, aleluia, louvado seja o Senhor. Esse dia eu tenho falado nos cultos atrás o quanto há uma gratidão no nosso coração por estar aqui. E eu sempre digo que Deus é bom em trazer um pastor tão abençoado em nossas vidas como o nosso, amém? E a gente fica feliz de todas as vezes a gente poder contribuir nesse lugar, poder estar servindo, que aqui também é a nossa casa, faz parte das nossas vidas e nós fazemos parte desse lugar, amém? Então, vamos seguir naquilo que Deus está falando ao nosso coração no dia de hoje. Nós estamos falando sobre fé, diga glória a Deus. E não tem como falar sobre fé sem que o nosso coração, amada igreja, não olhe para aquilo que Deus Ele é, para a grandeza do Senhor, para aquilo que Ele fez no passado, para aquilo que Deus continua fazendo, para os testemunhos que nós temos ouvido que Deus continua realizando nos dias de hoje. Então eu quero declarar sobre a tua vida, que hoje é uma noite de fé na tua vida, amém? Hoje é uma noite de fé nesse lugar, diga louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos olhar para aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 12, do versículo 1, nós vamos ler só até o verso 4, nessa noite, diga glória a Deus. Gênesis capítulo 12, do verso 1 até o verso 4, a palavra ela diz assim: então disse o Senhor a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu o quê? Que eu o quê, igreja? O que Deus disse? Te mostrarei. No verso 2 o Senhor continua dizendo: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o teu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, mas também eu amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. No verso 4, a Bíblia diz: partiu então quem? Abraão. Até aqui tá bom. Eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho. Se você puder, estiver com a sua Bíblia, coloque a sua mão em cima dessa palavra, e à medida que você fosse orando, você pudesse dizer: Senhor, o meu coração, a minha mente estão abertos para receber do Senhor nessa noite. Reativa a minha fé, reativa e me motiva, Senhor, a permanecer,
a continuar nessa caminhada, nessa jornada. Senhor, nos motiva por meio da Tua palavra a permanecer fiéis ao Senhor, a sermos obedientes e olharmos, Senhor, todos os dias para a Tua palavra, olharmos para as Tuas promessas, olharmos, Senhor, para o Senhor e tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Eis o Teu povo, meu Pai, eis aqui a Tua igreja, nos move segundo a Tua vontade e o Teu querer nesse lugar, no nome de Jesus. E se você crê, diga: eu creio. Dê uma salva de palmas ao Senhor mais uma vez, amém? Povo de Deus, como eu disse, nós estamos no dia de hoje falando sobre fé. Na verdade, eu acredito que aprendendo ao quê? Aprendendo a viver por meio da fé. Porque eu acredito e gostaria de retornar a falar isso, que se nós não aprender a caminhar por meio da fé, nós não estaremos cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Eu acredito que nós não estaremos fazendo aquilo que de fato a Bíblia nos orienta a seguir. Porque, irmãos, sério, quando nós olhamos para a mensagem, quando nós olhamos para a vida de todos os heróis da fé, quando nós olhamos para a igreja primitiva, a gente consegue, irmãos, enxergar a grandeza de Deus na vida desse povo. A gente consegue enxergar a grandeza do Senhor movendo cada um todos os dias e caminhando, aprendendo também a ser movidos pelo quê? Pela fé. Quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente percebe que com Abraão não foi diferente. A gente observa que tudo que Deus queria, e a gente vai ver ao longo desse tempo de palavra, que Deus, o que Ele queria era mover Abraão segundo a vontade dEle, mas também fazendo Abraão entender que ele precisava ser movido por fé. Diga glória a Deus. E sabe, queridos, eu tenho sido nesses dias, nesses últimos dias, eu tenho sido muito ministrado, tocado por meio dessa frase e daquilo que Deus moveu Abraão a seguir fazendo. Eu tenho sido movido por isso. Eu tenho sido movido a aprender a viver todos os dias por fé. Porque, irmãos, aprender a viver por fé é você viver em uma entrega diária. Diga glória a Deus. Você aprender a viver por fé é você diariamente aprender a se permitir ser movido por fé, diariamente. Onde a sua dependência em Deus, ela vai superar toda e qualquer lógica humana e aquilo que você entende. Ser movido por fé é você aprender a superar a lógica humana, olhando o tempo todo para a vontade de Deus para a sua vida. Aprender a viver por fé é você conseguir, irmãos, desenvolver habilidades, queridos, aquelas habilidades práticas que faz você superar toda e qualquer situação que você está passando, que você está vivendo, que você está vivenciando nos dias atuais. Isso é você ser movido por fé. Você aprender a viver por fé é você desenvolver essas habilidades que precisam e exigem de nós diariamente uma prática. Quem está entendendo? Então você aprender a viver por fé é você, irmãos, conseguir entender aquilo que é vontade de Deus para a sua vida e decidir caminhar naquilo. Mas, queridos, o que eu quero que você entenda é que a fé
quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente entende que a fé, ela é o ponto de partida e o modo de vida diário de todo e qualquer cristão. É importante a gente entender isso de antemão, que a fé, ela vai ser sempre esse ponto de partida e o modo de vida diário de todo cristão, do cristão e principalmente daquele que diz que crê em Deus. E por isso que eu digo, irmãos, que é importante isso. É importante cada um de nós aprendermos a viver por fé. Quando a gente olha, amados, para Gálatas capítulo 3, do versículo 11, a Bíblia vai nos dizer que o justo, ele viverá pelo quê? Ele viverá pela fé. Você sabe o que isso significa? Que eu e você precisamos aprender todos os dias a viver pela fé. Aprender a viver pela fé, repito, é você conseguir trazer habilidades para a sua vida, capaz de fazer você superar toda e qualquer circunstância da sua vida, tudo que você está passando. É a mesma coisa, irmão, de você aprender a confiar além do que você está vendo, daquilo que você está passando atualmente. E eu tenho falado no dia de hoje, o meu propósito nesse lugar, o meu propósito de trazer, irmãos, essa mensagem, é para falar que você pode confiar em Deus. Diga glória a Deus. O meu propósito nesse lugar é que você alcance um nível de confiança no Senhor, e você pode confiar nele, que Ele nunca vai deixar nada pela metade na sua vida. Porque a gente olha muitas vezes para a vida de muitas pessoas, e às vezes as pessoas chegam a dizer o seguinte: pastor, só algumas coisas eu consigo trazer para a minha vida, ser abençoado. Elas sentem que carecem de algo, mesmo tendo algumas coisas que satisfaz o desejo, a vontade, sabe, que realiza aquilo diariamente. Mas, irmãos, como eu disse, o meu propósito nesse lugar é justamente esse: fazer aquilo que Deus, ao longo do tempo do nosso ministério, tem pedido, que é reativar a fé das pessoas, mostrando as promessas de Deus para a vida de cada uma delas. Diga glória a Deus. Dê aí uma salva de palmas ao Senhor. Agora, amados, quando nós olhamos para cá, quando nós olhamos para o que Deus falou para Abraão, a gente consegue logo de antemão enxergar, a gente consegue perceber 4 promessas de Deus para a vida de Abraão. Quando você vai para todo o capítulo 12, você vai perceber várias e várias promessas que Deus estava entregando e fazendo a Abraão entender que ele tinha. Mas, irmãos, de antemão, quando a gente olha para esses versículos, a primeira coisa que a gente enxerga é Deus dizendo: Abraão, eu te abençoarei. O que Deus está dizendo para Abraão é o seguinte: Abraão, eu vou abençoar a tua vida. Deus está falando para Abraão. Obrigado, Deus abençoe. O que Deus estava falando para Abraão era o seguinte: Abraão, eu prometo derramar da minha graça e da minha prosperidade sobre a tua vida. É justamente o que Deus deseja fazer na nossa vida: derramar da graça divina dele e da prosperidade dele todos os dias sobre a nossa vida. Só que, queridos, para nós alcançarmos tudo isso, essa graça de Deus, alcançarmos essa prosperidade que Deus entregou para todos nós, a gente precisa ter um nível de fé muito grande.
que ao mesmo tempo se torna pequeno, quando nós aprendemos a caminhar por meio da fé. Jesus, ele disse que nós moveríamos a fé que existe dentro de nós a partir do momento em que eu e você conseguíssemos, alavancar ela do tamanho de um grão de mostarda. E esses dias eu tenho pensado nisso. Muitas vezes nós não alcançamos aquilo que queremos, não é por falta de fé. Todos nós temos fé. O problema é que a nossa fé, ela está muito menor do que a de um grão de mostarda. Porque se Jesus, ele disse que eu alcançaria tudo por meio da fé, e se eu tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, irmãos, a nossa fé está muito menor do que a de um grão de mostarda. Diga misericórdia. E o grão de mostarda é muito pequeno. É muito pequeno. Coce a sua cabeça, faz assim, ai, ai, ai. Meu Deus, misericórdia. Então Deus, ele estava dizendo: Abraão, eu prometo para você que eu derramarei da minha graça e da minha prosperidade sobre a tua vida. Aí a gente olha para cá, a gente percebe que Deus continua dizendo, e diz o seguinte: abençoarei, farei de você, Abraão, um grande povo. Sabe o que Deus estava falando para Abraão? Deus estava dizendo o seguinte: Abraão, eu prometo a você, Abraão, que haverá sempre fruto por meio de você, nunca haverá esterilidade. Por meio de você sempre haverá fruto. O que Deus quer fazer na tua vida é lindo demais, meu querido. Deus quer fazer você frutífero. Nunca nenhum de nós estéril. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei famoso o teu nome. Mas quando a gente olha, principalmente nos dias de hoje, sobre se tornar famoso, a primeira coisa que a gente identifica é o quê? Alguns likes, rede social. Deus não estava falando sobre likes para quem? Para Abraão. Deus estava falando para Abraão, querido, que Abraão ia ter uma grande honra e um impacto espiritual na vida dele muito grande. Abraão, vou te abençoar em uma proporção tão grande, de uma forma tão numerosa. Eu vou te honrar, Abraão, e quem vai te honrar sou eu. Sabe o que eu quero que você entenda e saia daqui entendendo? É que quem quer honrar você é o próprio Deus. Deus é quem quer abençoar você, fazer de você, a partir de você, um grande povo. Deus quer tornar o seu nome famoso. Deus quer fazer tudo isso. O nosso problema é que nós não aprendemos a caminhar por meio da fé. O nosso problema é que nós não caminhamos segundo aquilo que é a vontade de Deus. Aí a gente olha, a gente percebe que Deus chega para Abraão e diz o seguinte: você será uma bênção, Abraão. Do verso 1 até o verso 4, Deus está dizendo: Abraão, você será uma bênção. Sabe, irmãos, Deus, ele está dizendo o seguinte: irmão Abraão, pode ter certeza de que você será uma bênção. Falarão muito bem de você, Abraão. Falarão muito bem de você, porque eu farei acontecer isso. Irmãos, quando a gente olha para a grandeza de Deus, o que Deus fez, quando nós olhamos para os testemunhos, a gente identifica uma grandeza muito grande que nos move a querer viver aquilo que Deus tem como promessa para nós, sim ou não? A gente deseja isso, mas irmãos, a gente sabe que os dias não são o quê? Não são fáceis. Sim ou não? Mas Jesus, ele disse:
Nesse mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. Aprenda a viver por meio da fé, reanimando o seu interior todos os dias. Irmãos, quem aprende a viver por meio da fé, ninguém segura uma pessoa dessa. Como eu disse, eu acredito que os dias não são fáceis. Mas também, como eu falei no início, o que eu quero que você saia entendendo daqui, queridos, é que você pode confiar nesse Deus. Você pode confiar em Deus, que Ele está no controle de tudo, e inclusive da tua vida. Ele está no controle da tua vida. Irmãos, com a sua vida não é diferente. Ele tem o controle dela na palma da mão. Você precisa confiar naquilo que Ele está fazendo. Diga aí para quem está do seu lado: confie em Deus. Não seja uma voz profética na vida dessa pessoa, porque tem gente que até para dizer assim: Senhor, eu confio em Ti, ele diz assim: Senhor, eu confio em Ti. Entendeu? Mas seja um profeta na vida desse irmão que está do teu lado. Diga aí: confia em Deus. Diga: Deus está no controle de tudo. Dê uma salva de palmas nesse lugar. Diga comigo: Senhor, eu confiarei. Não fale comigo: Senhor, eu confiarei. Sabe, queridos, quando olhamos o Senhor falando para Abraão tudo que Ele falou, e principalmente quando Ele diz: Abraão, sai do meio dos teus parentes, do meio da tua parentela, e vai para a cidade, vai para o lugar que eu te mostrarei. A gente sempre olha com um olhar muito natural, e a gente entende o quê? Que Deus queria tirar Abraão do meio da família. Alguém me disse há um certo tempo atrás: parente nem os dentes. Soltou um ditado que diz assim: parente nem os dentes. Mas Deus não queria tirar Abraão do laço familiar. Quem está entendendo? Deus é família, Deus ama tudo isso. O que Deus estava querendo fazer, e eu acredito nisso, é que Deus, apesar de ver a idolatria na casa de Abraão, na família de Abraão, Deus queria que Abraão, ele fosse movido por fé. E Abraão só ia aprender isso se ele saísse dali, se ele caminhasse rumo àquilo que Deus prometeu para a vida dele. O nosso problema é que nós, irmãos, não se mexemos, não nos movemos para fazer aquilo que Deus disse para a gente fazer. Quando eu olho para cá, a primeira coisa que aciona dentro de mim é esse entendimento. Deus não queria tirar Abraão dali por conta da família e apagar todo o laço familiar dele. Deus queria era fazer Abraão ser movido por fé. Porque, irmãos, para viver e ter tudo aquilo que Abraão conseguiu, aquilo que ele conquistou, ele precisava a viver por fé. Para chegar a conquistar, olha para mim, a ter tudo que Deus prometeu para você, você precisa aprender a viver por meio da fé. Você precisa aprender a ter fé em Deus. Irmãos, o crente que não se permite viver por fé, ele nunca vai agradar o Senhor. Mesmo ele dentro da igreja, mesmo ele sabendo da palavra de Deus, lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mesmo ele se achando o reteté do dia a dia, se ele não se permitir viver por fé, ele nunca vai agradar a Deus. Aí a gente olha para cá,
a gente percebe que Deus deu uma promessa. Deus disse que faria dele uma grande nação. Irmãos, olha comigo. Só alguém de fé poderia viver uma promessa como a que Abraão tinha que carregar. Só alguém de fé. Agora olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Tudo que você está passando. Presta atenção naquilo que você está vivendo. As suas situações nesses dias. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil para você. Agora olha para mim. Deus sabe que não tem sido fácil. Mas irmão, se você prestar atenção, olhar as suas lutas, você vai ver que só alguém como você, do jeitinho que você é, alguém com a fé que você tem, poderia, alcançar, poderia suportar tudo que você está passando. Mas ninguém. O seu esposo não poderia passar aquilo que você passa. A sua esposa não poderia passar aquilo que você está passando. Só alguém de fé como você pode suportar toda essa situação. Diga glória a Deus. Agora, irmãos, se você não conseguir ter fé diante de tudo que você está vivendo hoje, eu preciso ser honesto nessa noite para você. Eu não quero enganar você. Se você, olhando tudo que Deus já fez, todas as promessas de Deus para a tua vida, e você não conseguir, não conseguir ter fé diante de tudo isso, é impossível, irmãos, você tomar posse daquilo que Deus quer te entregar. É impossível você ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Você não vai chegar até lá. E queridos, eu acredito que hoje isso seja uma das maiores necessidades. E principalmente, veja o que eu vou falar, principalmente para nós que estamos todos os dias dentro da igreja. Diga misericórdia. Porque apesar de estarmos dentro da igreja, apesar de ler a Bíblia, apesar de ter um conhecimento, as nossas atitudes ainda mostram, ainda diz o quanto nós não confiamos em Deus. Diga misericórdia. Algumas atitudes nossas só mostram o quanto nós não confiamos em Deus. Por isso que eu digo que há uma necessidade muito grande de você aprender a viver por fé. Quando você aprender a viver por fé, ninguém vai parar você. Ninguém para você, e eu não estou falando de pessoas, eu estou falando do mundo espiritual. O diabo jamais vai tocar naquilo que é seu, o diabo jamais vai tocar naquilo que você tem. Olha para o irmão e diga aí, confia em Deus. Sabe, irmãos, aprender a viver por fé é você basear as suas decisões, olhar para as suas decisões, para aquilo que você precisa decidir, e colocar a sua esperança em Deus e as suas promessas. Só tem um jeito para nós. Viver por meio da fé é você basear todas as suas decisões e esperanças em Deus e as promessas dele. Acabou. Aí a gente olha para Abraão. Deus só entregou para ele o quê? As promessas, e disse que estaria com ele. Deus só entregou as promessas e disse: olha,
eu vou te abençoar. Vou abençoar você, farei de você um grande povo. Era só isso para Abraão. E Abraão precisava caminhar naquilo que Deus tinha entregue para ele. Abraão tinha uma promessa, diga glória a Deus. Tinha o Deus que prometeu, e isso era o mais importante para ele. Sabe o que eu quero que você entenda? É que essas duas coisas, elas precisam ser mais importantes para nós hoje. O Deus da promessa e a promessa de Deus para as nossas vidas. Isso é o mais importante para nós. Isso é o mais importante para você. Deus está com você. É só você o quê? Confiar. Eu acho que você não entendeu. Deus está com você, igreja. É só você confiar. O problema é que nós falamos que confiamos, dizemos que acreditamos em Deus, eu tenho fé, mas nós demonstramos com as nossas atitudes que nós não temos essa fé toda que dizemos que temos. Diga misericórdia. Coça a sua cabeça assim, faz assim. Eita. É verdade. Motiva a vida desse irmão aí, diga para ele, tenha fé, crente. Não, você olhou para o da esquerda, agora olhe para o da direita, para não fazer acepção de pessoas nesse lugar, amém? Nós queremos abençoar todos. Toca neles aí e diga, tenha fé. Aleluia. Sabe, irmãos, nessa noite eu estou falando para pessoas que eu sei que tem promessas nesse lugar. Diga comigo, Senhor, me ajuda. Eu estou falando nesse lugar para pessoas que eu sei que tem promessas. E a promessa não foi eu quem prometi. A promessa não é minha, a promessa é de Deus para a tua vida. Sabe o que está faltando, irmãos, para nós? É a gente acordar nesse tempo. A gente despertar desse desânimo, despertar dessa vontade de permanecer somente o quê? Parado. A gente olha para a Bíblia e a gente percebe que o próprio Deus estava o tempo todo animando o povo. A gente olha para Josué, e a Bíblia diz que um determinado tempo da vida dele, o próprio Deus chega a reanimar ele. Ele olha a morte de Moisés, desanima, e Deus chega para ele e diz o quê? Te levanta daí. Não foi eu que mandei você, não foi eu que chamei, foi eu quem prometi. Deus estava dizendo o seguinte: Josué, eu ungi você, eu prometi a você, levanta daí, manda o povo baixar, caminhar. O problema é que nós estamos mesmo dentro da igreja parados, desanimados. Nós estamos, sabendo que tem um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, e nós estamos, será mesmo? Oh meu Deus, mas isso aí é tão difícil para mim. Deus queria que Abraão caminhasse somente naquilo que ele disse para ele. O que Deus disse para Abraão? Eu vou te abençoar, eu vou derramar da minha graça sobre a tua vida, eu vou derramar da minha prosperidade sobre a tua vida. Deus está falando para você nessa noite, é justamente isso, que a graça dele vai ser derramada sobre a tua vida, a prosperidade dele vai chegar na tua casa.
Pastor, mas está tão difícil. Olha para mim. Tu acha que Deus não sabe que está difícil? O que Deus quer é que você aprenda. Aprenda ao quê? A viver por fé. O que Deus quer é que você aprenda a viver por fé todos os dias. Sabe, eu estou falando para pessoas que têm promessa, mas eu estou falando de um Deus que prometeu e também é fiel para cumprir. É só você crer. Decida sair daqui dependendo da vontade de Deus e dizendo: a vontade de Deus é o mais importante para mim. Talvez tudo que você precisaria ouvir hoje é isso: que você precisa reativar a sua fé, voltar e reanimar você. A gente olha para os salmos, para a vida de Davi. Salmo 42, a Bíblia diz que o próprio Davi, um determinado momento de sua vida, ele olha para a sua vida interior e percebe como ela estava e começa a reanimar ela. Por que tu está tão triste, ó minha alma? Por que você está dessa forma? Creia em Deus. Sabe, irmãos, você depender da vontade de Deus é você reconhecer que a vida, a sua vida, a força que você precisa e a direção que você precisa, ela vem de Deus e de mais ninguém. Nosso problema é que nós estamos confiando mais nas pessoas do que no próprio Deus. E aprender, preste atenção, aprender, irmãos, a viver por fé não significa, eu não estou dizendo para você ficar sentado, chegar em casa e ficar somente sentado, dizendo o seguinte: agora eu vou esperar que Deus vai fazer. Olha para a vida de Abraão. Quando Deus disse para ele que ele precisaria se mover por fé, Deus disse: saia daí e vai. Seria muito fácil para Abraão se Deus chegasse para ele e dissesse o seguinte: Abraão, vai para um bairro tal, ou para a cidade tal, e quando chega lá, tem um morro. É lá que eu vou falar com você, e a partir de lá, a sua descendência começará o quê? Começará a surgir. Seria fácil. Olha para mim. Talvez o seu problema seja esse. Você está esperando Deus dizer: vai lá em tal lugar, desenhar para você, descrever para você tudo direitinho. E olha para mim, Deus, Ele não vai fazer isso. Ele quer que você aprenda a viver por fé, viver na dependência dEle. Pastor, mas está tão difícil, quanto mais eu oro, parece que o meu marido ele não se converte. Pastor, quanto mais eu oro, parece que o desânimo, ele, aumenta mais ainda. Pois é, nesse processo da sua vida, é que Deus vai vendo o quanto você crê que Ele pode realizar. Nesse processo da sua vida, é que Deus vai vendo que você vai chegar lá na promessa que Ele te disse. Sabe, a gente olha para a vida da igreja primitiva, o povo de fé, sim ou não? Atos capítulo 2, verso 42 em diante, a Bíblia fala, descreve com todos os detalhes de riqueza de como essa igreja ela vivia. A Bíblia diz que o povo vivia com uma fé tão grande e queria aprender, que eles abriam o coração para o que os apóstolos estavam ensinando.
E sabe o que é mais importante? É que a Bíblia diz que Deus acrescentava todos os dias o que ia sendo salvo. Deus acrescentava na vida dessa igreja, porque eles aprenderam a viver por fé. E diz mais: ninguém considerava o que é seu totalmente seu. Só alguém com um nível de fé e que aprende a viver dessa forma, ele sabe: o que eu tenho não é meu, tudo é de Deus. Quem está entendendo? Então confia em Deus, meu irmão. Enquanto você está nesse lugar, Deus está realizando lá na tua casa. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Hoje Deus, no culto da tarde, Deus me mostrou. Deus disse: diga que alguém chegou nesse lugar e diz que ela sente mais alívio quando sai de casa do que quando chega em casa. Diga misericórdia, irmão. Quando eu desço do altar, uma pessoa me procura e diz assim: ô pastor, a minha alegria é quando eu vou para a igreja, quando eu saio de casa. Eu não tenho alegria de estar em casa. Me bate uma tristeza, meu coração aperta, meu coração se fecha para viver dentro da minha própria casa. Eu disse: misericórdia. Mas Deus vê o que você está passando, e Ele diz que é só você confiar nele, você acreditar que Ele vai fazer na sua família. Ela disse: pastor, quando eu chegar em casa, eu vou dar um passo de fé. Eu vou dar um passo de fé e vou sair desse mundo que tem me paralisado. Olha para mim, irmão. Saia desse mundo que tem paralisado você, que não tem permitido você confiar em Deus. Volte a confiar nele. Volte a confiar no Senhor. Porque, irmãos, aprender a viver pela fé é você, irmãos, colocar a sua vida totalmente na vontade dele. Aprender a viver por fé é você, irmãos, como eu disse, não é você não fazer nada, mas é você conseguir enxergar naquilo que é invisível ainda. Sabe, a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que o quê? Para aqueles que não creem, para aqueles que não têm conhecimento. E para quem não tem conhecimento, eles não conseguem enxergar. Mas você não, olha para mim, você consegue ver tudo aquilo que Deus deseja fazer na tua vida. Sabe, olha para mim, Deus tem promessa para a tua vida, Deus tem promessa para a tua família, Deus tem promessa no teu casamento, Deus tem promessa na vida daquele filho que está te dando trabalho, Deus tem promessa na vida da sua empresa, Deus tem promessa para você. Volte a confiar em Deus. Pastor, mas eu estou tão atolado em dívidas, tão atolado em tantas coisas, tanto problema. Você confia em Deus? Então levante uma das suas mãos e diga comigo, repita comigo, diga bem forte: eu tenho promessas e eu confio no Senhor. Dê uma salva de palmas a Ele. Sabe, aprender, já estou terminando. Aprender a viver por fé é você conseguir enxergar naquilo que você não está vendo. Diga glória a Deus. Mesmo não entendendo nada, você não precisa entender. O que você precisa fazer é crer. Irmãos, o que eu desejo nessa noite
é que você saia daqui hoje com um desejo de voltar a confiar em Deus. É que você saia daqui motivado novamente a continuar orando pela sua casa. O que eu quero é que você saia dessa igreja nessa noite voltando a confiar no Senhor, decidido a voltar a orar, decidido a voltar para a sua casa, dizendo dentro de você: eu não estou vendo, eu não estou entendendo, aliás, eu não estou entendendo, mas eu sei que Deus está fazendo alguma coisa nesse lugar. Deus está fazendo na minha casa. É você chegar na sua casa hoje decidindo dar um passo de fé. Você chegar na sua casa dizendo: Senhor, eu dou um passo de fé na minha casa hoje. Sabe, eu desconfio muito quando alguém chega para mim e diz o seguinte: pastor, ora lá na minha casa porque eu vi uns demônios. Aí minha cabeça ela fica assim, meia, sabe, preocupada. Porque tem muitos crentes dizendo o quê? Tem um demônio na minha casa. Eu digo: como é que tu é crente, que tu crê em Deus, que sabe, tu carrega Deus todo dia para tua casa, que você crê nele e ele está ali? Se a Bíblia diz que a luz não se mistura com as trevas, não, calma aí, alguma coisa não está batendo. Diga misericórdia. Eu já vou orar naquele lugar desconfiando. Eu digo: rapaz, isso aqui não pode ser demônio. Isso aqui não pode. Senhor, me diz o que está atazanando a vida dessa mulher, desse homem. Eu quero descobrir. Quem está entendendo? Diga misericórdia comigo, irmão. Sabe o que eu quero que você faça? É que você volte a ter um desejo de confiar em Deus, mesmo sem você ter aquelas respostas que você queria na palma da sua mão. Chegue em casa hoje, abra a porta da sua casa dando um pulo. Chega lá na sua empresa hoje, amanhã. Seja o primeiro a abrir aquele lugar e diga: eu dou um passo de fé nesse lugar. Você é o patrão? Ligue para o seu gerente hoje. Uma orientação para você. Ligue para o seu gerente hoje e diga: meu filho, amanhã sou eu que vou abrir as portas daquele lugar. Amanhã sou eu que vou abrir as portas daquele lugar. Olha para mim. Peça a chave da sua casa hoje. Marido, pegue a chave da casa lá da casa de vocês. Chegue chegando na sua casa hoje, dê um pulo e diga: eu volto a confiar dentro dessa casa. Eu confio na promessa de Deus para a minha vida e da minha família, e jamais eu desconfiarei daquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Deus tem promessa para mim, Deus vai fazer. Sabe, mesmo sem você ter respostas, ou algumas garantias que você gostaria de ter, eu queria que você entendesse que a sua garantia é Deus. Quem está prometendo para você não é Antônio Lima, é o próprio Deus. Eu não estou prometendo nada para você. Eu estou falando de um Deus que eu tenho certeza, e eu já vi Ele fazer. Uma mulher uma vez chegou na igreja chorando, desesperada, com dor. Diz que de repente a perna dela começou a inchar, e eu vi aquilo. Isso aqui não é história de pescador. Quem está entendendo? Esses olhos viram inchado. Juntamos assim alguns pastores, uns obreiros, e meu Deus, que situação. E sabe aquela situação que você olha
e vê um desespero tão forte no coração da pessoa, que a sua vontade é logo você, sabe, se tivesse um poder, você ir lá e resolver. Mas eu não sou Deus. Mas existe algo que Deus nos permitiu ter: fé, crer nele, confiar, que nós obteríamos a resposta. Diga glória a Deus. Nós começamos a orar. Um pastor toca embaixo e começa a orar. Eu vi aquilo desinchar em uma proporção tão rápida. Eu digo, meu Deus do céu. Deus naquele momento disse o seguinte: Antônio, eu quero sarar a vida de todo aquele que crê em mim. Eu quero curar todo o coração daquele que está amargurado. Nosso problema é que nós estamos, sabe, tão desacreditados, olhando mais para baixo do que olhando para o Senhor, para o céu. E a Bíblia diz que é do céu que vem o meu e o teu, é de lá que vem o nosso socorro. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A sua jornada diária, ela precisa ser de fé em fé. A sua jornada diária, ela precisa ser de dependência de Deus, o tempo todo, constantemente. Para você estar nesse lugar, você precisou ter fé, amém? Porque senão você ficava o tempo todo em casa, assistindo a novela da Tieta. Diga misericórdia. Precisa ter fé. Meu Deus. E sabe, irmãos, Abraão, ele estava totalmente dependente de Deus em sua jornada. E ele estava de fé em fé. Sabe o que eu quero que você diga nessa noite? É exatamente isso. Eu dependo do Senhor o tempo todo. Eu dependo do Senhor o tempo todo. Diga comigo, eu dependo do Senhor o tempo todo. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria convidar você a vir aqui na frente. Mas antes de você vir aqui na frente, eu queria que você viesse fazendo essas declarações. Eu queria que você viesse dando passos até o altar, que mova o seu interior a declarar isso. Você vai sair daí do seu lugar até esse lugar. Sabe, eu creio naquilo que Deus tem em cima de um lugar desse consagrado. Último domingo que eu ministrei lá na igreja, estou contando testemunhos daquilo que nós vivemos de fé em fé. Quem está entendendo, irmão? Eu terminei o culto, a irmã chegou e disse assim: pastor, eu tive duas visões. Era tão forte que eu fechava os olhos assim, tinha vez. Eu vi um fogo tão grande atrás do Senhor no altar. E ao mesmo tempo eu via uma águia tão grande, e ela batia as asas assim com uma proporção tão grande e de um jeito tão gracioso, que eu ficava querendo ver a águia e ao mesmo tempo aquele fogo. Eu digo glória a Deus. Eu peguei na mão daquela irmã e eu disse assim: sobe no altar, seja tomado pela glória do Senhor em tua vida. Deus deseja fazer isso na sua vida todos os dias. Eu queria que você saísse desse lugar entendendo isso, que por mais que você desanimou em algum momento da vida, que por mais que você esteja passando alguma situação,
que por mais que os problemas eles tenham alcançado um nível tão grande da tua vida, eles não vão consumir você. Deus está contigo, você precisa confiar, você precisa voltar a confiar, reativar essa fé que existe dentro de você, porque todos nós temos fé. Você precisa voltar a ter fé na reconstrução do teu casamento, você precisa voltar a ter fé naquilo que Deus disse que ia fazer na tua vida espiritual. Pastor, mas eu desanimei, dói tanto. Deus sabe que desanimou, mas Deus sabe que você não será ninguém se você não aprender a viver por meio da fé. Deus sabe que a tua esperança ela está corrompida se você não aprender a viver por meio da fé. Então seja honesto com você nessa noite. Diga: Senhor, eu desanimei, eu desconfiei em alguns momentos da vida que o Senhor ia fazer, eu acabei me perdendo. No culto de 5 da tarde eu vi aqui milésimos de segundo. Deus disse: tem pessoas se corrompendo em milésimos de segundo. Eu digo: meu Deus do céu. E eu falei 5 da tarde. Volte a confiar. Diga comigo: eu. Diga bem forte: eu estou voltando a confiar em Deus. Diga: eu volto a depender do Senhor em todo o tempo. Eu quero que toda a igreja saia do lugar e venha dando passos aqui na frente até o altar dizendo: eu volto a confiar em Deus em todo o tempo. Vamos, saia daí do seu lugar, venha declarando isso, venha falando isso, venha reativando a sua fé, venha orando e dizendo: Senhor, eu volto a confiar, eu volto a confiar no Senhor em todo o tempo. Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer me chame. Leva-me nas profundezas que já estive, minha fé será mais firme. Senhor, na presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer me chame. Leva-me mais fundo que já estive, minha fé será mais firme. Senhor, Coloque a mão à altura do seu coração, por favor. Eu queria que você fizesse uma oração. Aquela oração que somente alguém que confia. A oração de um confiante. Por mais que o seu coração esteja despedaçado em choro, por mais que você tenha uma situação para resolver ainda hoje, ou no dia de amanhã cedo, eu quero que você saia desse lugar dizendo: eu confio no meu Deus, eu confiarei. Eu confio em Deus em todo o tempo. Agora, olha para mim. Eu queria que quando você chegasse em casa, você subisse em um lugar alto. Por favor, não suba, é comieira da casa que chama? Não suba na comieira da casa, mas em um lugar mais ou menos alto que dê para você dar um pulo.
pulo dentro da sua casa dizendo: eu dou um passo de fé. Amém? Por favor, cuidado com a coluna. Nós não estamos mais naqueles tempos. Amém, irmão? É uma orientação para você. Chega em casa e dê um salto. Amém? Glória a Deus. Eu dou um passo de fé a partir de hoje. A minha vida muda. A minha vida espiritual muda. O meu nível de confiança muda. A minha fé, ela muda diante de Deus. Porque à medida que você confia, Deus, ele vai realizando. Olha para mim. Deus disse: Abraão, vai. Eu te abençoarei, farei de você um grande povo. E à medida que Abraão fosse, ele ia vivendo e aprendendo a viver de fé, por meio da fé. E Deus ia fazendo e realizando as promessas na vida dele. O que eu quero que você entenda é que a sua jornada, ela precisa ser de fé em fé. É que a sua jornada, a sua caminhada, ela precisa ser de alguém que é extremamente confiante. Volte a confiar na restauração do seu filho. Volte a confiar na restauração da sua família. Levante uma das suas mãos e diga: Senhor, eu confio na restauração do Senhor na minha casa, na minha empresa, na vida do meu filho. Diga: Senhor, eis aqui alguém que a partir de hoje nada abalará, pois estarei confiante em todo o tempo. Coloque a sua mão em posição de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o amor de Deus acompanhe você e a sua casa. Que a graça do nosso Senhor Jesus, ela permaneça hoje e sempre. E a doce presença do Espírito Santo, ela seja constante todos os dias em sua vida. Eu abençoo você e a sua casa. Que a sua semana seja uma semana abençoada, de provisão e de conquista, em nome de Jesus. E você que crê, diga: eu creio. Você vai dar uma salva de palmas bem forte. E antes de você sair, você vai abraçar 3 pessoas e dizer: confia em Deus. Abrace 3 pessoas e diga: confia em Deus. Vão na paz. Ótima semana para todos.